Começa agora o programa Ministério SEAMI, Fé, Amor e Esperança para você. Bem-vindos ao programa Ministério SEAMI. O programa Ministério SEAMI tem uma única finalidade de trazer a você e a sua família sempre uma palavra de fé, esperança e amor. O Ministério SEAMI, como nós já falamos várias vezes e queremos deixar claro qual é o nosso trabalho. O nosso trabalho, a nossa missão é aproximar pessoas a Deus. Nós entendemos que o ser humano, ele vive uma busca intensa pela felicidade. Muitas pessoas querem ser felizes. Aliás, todas as pessoas querem ser felizes. E é lógico, é natural, é óbvio. E a busca da felicidade tem feito com que o ser humano enverede por caminhos que muitas vezes nem ele entende. O álcool, as drogas, uma vida dissoluta, a prostituição, tem sido um caminho que muitas pessoas buscando se satisfazerem, buscando serem felizes. E é interessante que quanto mais eles buscam nesses prazeres, a felicidade, mais distante deles, a felicidade fica. O programa Ministério SEAMI quer sim levar para você uma palavra consistente, uma palavra de fé, de esperança e de amor. O Ministério SEAMI tem na sua vocação levar às pessoas uma palavra de fé, fazer com que as pessoas tenham esperança e, através da esperança, alcançarem o amor e, consequentemente, a felicidade. Há muitos anos atrás, um homem pisou a face dessa terra. O seu nome é Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Está muito além das religiões, está muito além dos comentários humanos. Jesus Cristo é uma realidade, é um fato. E foi ele que disse: feliz as pessoas que sabem que estão espiritualmente pobres, porque quando a pessoa sabe que tem uma necessidade espiritual, ele não vai em busca de coisas, ele vai em busca de Deus. E quantas vezes eu tenho ouvido pessoas falando do vazio das suas almas, e quantas vezes eu tenho dito: olha, o meu Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é do tamanho do vazio do seu coração. Por assim dizer, é lógico que Ele é muito maior do que tudo isto, mas Ele pode preencher exatamente o seu vazio. E Ele não vai fazer isto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não com coisas, não com dinheiro, com fama ou com poder. O que Deus tem para você é algo muito especial. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Se eu estou falando com alguém que está chorando, por qualquer que seja o motivo, busque na Igreja Cristã Ministério SEAMI, aqui conosco, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Nós estaremos aqui para te ajudar a encontrar o caminho da felicidade em Deus, em Cristo Jesus. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Você que tem buscado satisfação em tantas coisas, a palavra de Deus, esse livro da sabedoria de Deus, esse livro milenar, ele traz a você uma palavra de satisfação. E agora você vai poder ver, você vai poder ouvir, através do programa Ministério SEAMI, a ministração da palavra de Deus e a ministração dos louvores a Deus, que é feito no altar da Igreja Cristã Ministério SEAMI. E esse altar é para adorar a Deus, mas é para trazer alimento à vida das pessoas. Venha conhecer o Ministério SEAMI no endereço que nós temos aqui no vídeo. Venha estar conosco, venha passar um dia aqui na comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida.
você vai ser muito bem-vindo. Nem precisa marcar. Venha passar um dia conosco. Teremos muita alegria em recebê-lo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 40. Rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, logo levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe aos pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu, que lhe o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Versículo 40, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Então Jesus naquele momento estava vindo em uma ascensão muito grande, ganhando uma notoriedade muito grande em todas as cidades que ele estava e que ele passava. É natural que algumas pessoas queiram se aproximar, queiram estar perto daquela pessoa, no caso de Jesus, que estava operando, fazendo, estava no auge. E ali nós encontramos no texto um fariseu chamado Simão, ao qual não queria nada de compromisso com o Senhor, ao qual não queria nada de mudança, de transformação de vida. Ele não queria estar perto de Jesus para realmente mudar a sua vida, para realmente ter um encontro, uma afinidade, estreitar um relacionamento com Jesus. A única coisa que Simão, ao lermos o texto, repassa e passa a impressão para nós é que ele queria alguns momentos de fama ao lado de Jesus, como também não é diferente com algumas pessoas. Algumas pessoas querem, queridos, estar ao lado de Jesus por conveniência. Só que Simão não queria nenhum compromisso sério com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto fala que uma mulher, e o texto é muito claro quando fala que ela era uma pecadora, e ela era moradora daquela cidade. E o texto também fala que aquela mulher, com certeza, observando o movimento ali na casa de Simão, fariseu, olhando pessoas entrando e saindo, pessoas importantes, e viu que Jesus também adentrou na casa de Simão. E aquela mulher estava realmente com um desejo, com um anseio tão grande de adorar ao Senhor, que o texto fala que mesmo ela não sendo convidada para aquela festa, ela entrou. E a Bíblia fala que aquela mulher já entrou lavando os pés do Senhor Jesus Cristo. Ela já entrou adorando o Senhor. Olha a diferença, queridos. Ela já entrou adorando o Senhor Jesus Cristo. Mas o pensamento de Simão, mas o coração de Simão era tão realmente ruim, cruel, de fariseu, conhecedor da palavra, mas prática nenhuma. Sabe qual foi o olhar de Simão para aquela mulher? Foi um olhar de acusador, foi um olhar praticamente perguntando: o que essa pecadora, o que essa prostituta está fazendo dentro da minha casa? O que ela está fazendo? O que essa maluca, essa louca está fazendo? Regando os pés do Senhor, lavando e enxugando com seus cabelos. Querido, nós temos que aprender uma coisa nessa noite.
Ninguém aqui está enganando Jesus, meu irmão. Ninguém aqui engana Jesus, não, meu irmão. Jesus conhece a minha e a sua vida. E tem muitas pessoas sendo enganadas pelo diabo e muitas vezes nem vindo mais para a igreja, porque o diabo tem falado no seu ouvido dizendo: você está enganando Jesus. O que adianta você ir para a igreja e continuar em pecado? Você está enganando Jesus. Você está dando uma de crentezinho lá na igreja e está fazendo coisa errada. Você está enganando. Queridos, ninguém engana Jesus, meu irmão. Enquanto Simão queria só, queridos, como tem muita gente hoje, querendo um espaço, um tempo perto de Jesus. Muitos para angariar alguns votos, outros para receber alguns aplausos, outros para se achar que é evangélico, cristão, santarrão, mas não quer responsabilidade com o Senhor, não quer realmente se render, não quer adorar o Senhor, não quer um compromisso mais estreito com o Senhor. Simão tinha uma casa bonita, Simão tinha posses, tinha finanças, tinha dinheiro para preparar uma festa, tinha convidados para ir em sua casa. Aquela mulher não tinha condições nenhuma. Aquela mulher não tinha uma casa bonita, aquela mulher não tinha convidados, aquela mulher não tinha dinheiro para preparar uma festa, aquela mulher não tinha convidados para levá-la, mas aquela mulher tinha um coração cheio de vontade de agradecer ao Senhor, de adorar ao Senhor. Aquela mulher tinha um coração cheio de gratidão. Aquela mulher, ela não esqueceu que um dia o Senhor Jesus Cristo o livrou do apedrejamento. Aquela mulher, ela não esqueceu que um dia o Senhor Jesus Cristo falou: mulher, vá em paz e não peque mais. Automaticamente o Senhor Jesus Cristo tinha o perdoado. E Simão sabia que Jesus também tinha, queridos, condições, poder de operar um milagre na vida daquele homem, que era cheio de conhecimento, que era cheio de riquezas, que era cheio de amigos, mas ele não tinha um coração aquebrantado para o Senhor Jesus Cristo. O Ministério SEAMI é verdadeiramente uma ferramenta nas mãos de Deus. A sociedade, as pessoas precisam de ajuda uns dos outros. Nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós, do Ministério SEAMI. Todos nós precisamos de Deus. Nesse momento, nós vamos ouvir mais um testemunho de uma pessoa que vivia uma vida arruinada, triste, uma vida muito desagradável, por conta do problema do alcoolismo e do uso abusivo e indevido de drogas. Aquilo que nós dissemos, que só traz peso e tristeza ao coração das pessoas. Mas veja a manifestação do poder de Deus
E o que Deus fez nesta vida, Deus pode fazer na sua vida também, ou na vida das pessoas que você conhece e ama. Olá a todos, meu nome é Sérgio Roberto Nunes Barbosa, sou paranaense, nasci no dia 3/7/80, sou filho de uma empregada doméstica, uma mulher batalhadeira, uma mulher de muita luta, mãe solteira, uma mulher que me ensinou vários princípios da vida, né? Então, dos meus 11 aos meus 12 anos, eu comecei a fazer uso da maconha. Aí, sucessivamente, veio o álcool, veio o cigarro, e ali começou uma vida degradada. Dali eu já comecei a ter problemas com autoridades policiais. A minha vida foi tomando um rumo ignorado, que muitas vezes eu procurava saber onde é que aquilo ia chegar, mas eu tinha certeza de que aquilo não ia chegar a lugar nenhum. Comecei a fazer mudanças, não na vida, mas mudanças geográficas. Fui para o Paraguai, muito novo, e lá eu trabalhei por muito tempo, fiquei 8 para 9 anos no Paraguai. E lá que eu conheci mesmo o que era droga. Lá eu vi mesmo o que era droga. Aí retornei para o Paraná. O Paraná não estava bom. Fui para Santa Catarina, também não estava bom. E em uma dessas mudanças geográficas, eu vim parar em Minas Gerais. Vim para Patrocínio, onde teve um empecilho, e eu vim para Iraí de Minas. Mas ali tinha algo que eu não esperava. Ali eu conheci o crack. Ao fazer o uso do crack, conhecer o crack, eu vi no crack uma oportunidade até mesmo de ganhar dinheiro. Envolvi com pessoas, envolvi o meu dinheiro suado muitas e muitas vezes, buscando, traficando. E eu, por muitas vezes, eu também, como pai de família, ali eu conheci a minha esposa, a minha ex-esposa Luciana, que é a mãe dos meus filhos. Uma das coisas mais valiosas que a droga me tirou, que foi a minha família, foi meus filhos. E ali eu comecei a arrumar problemas, fui puxando cadeia, tirava 3 meses hoje, 5 meses amanhã, 8 meses depois, e foi virando uma salada, e a minha vida foi ficando sem rumo. Até que, por último, eu tive um desacerto com a mãe dos meus filhos, tentei matá-la, fui condenado em 6 anos e 8 meses de cadeia, num artigo de Maria da Penha. E nesses 6 anos, eu pude refletir. Eu parei também dentro de uma cela, olhei, e Deus colocou um homem lá. Na oportunidade, eu tive... E ele falava muito de Deus, ministrava a palavra, e ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Ali eu comecei a dar ouvido e comecei a entender que Deus tinha algo para mim. Ali eu chorei, clamei aos pés do Senhor, pedi ao Senhor libertação, e foi me dada a oportunidade de eu poder vir para a rua, né? Colocar em prática aquilo que o Senhor tanto tinha me falado. Mas na primeira oportunidade que eu tive, estava eu nas drogas novamente. Eu falo em termos de 6 horas que eu estava fora de lá, estava eu nas drogas novamente. 3 meses que eu estava na rua, eu fui preso de novo num tráfico de droga. Fui para a cadeia novamente. Lá eu fiquei mais 2 anos e meio. Só que ao sair da cadeia, eu tinha entregado minha vida para Jesus. E eu voltei do mesmo jeito, assim como a palavra de Deus diz que a porca volta à lama, como a cachorra volta ao vômito, lá voltou eu naquele mundo sujo de novo. Mas algo já falava para mim que aquilo não me pertencia, que aquilo já não era mais para mim. E ali eu fui escravizado por uns 6 meses. Eu já estava a ponto de ser preso novamente. Um dia eu me deparei, eu usando a droga, usando o crack, numa das minhas alucinações, eu vi o inimigo sentado ao meu lado, eu vi o próprio Satanás, e eu parei, olhei para ele e falei: não, filho, você não vai me levar não, eu não te pertenço não. E eu me lembro que eu joguei a lata que eu estava na mão, a qual eu usava para poder fumar a droga,
joguei na direção dele e saí, todo descontrolado, todo desgovernado, como se fosse um bicho, um monstro, todo desmazelado, e fui parar numa igreja. E ali a palavra de Deus veio como revelação que o inimigo ia mesmo ceifar a minha vida, mas que Deus naquele dia estava me dando um livramento. E isso foi ajuntando, isso foi encarretando sobre a minha vida. Porque eu não tive muito a presença do meu pai, mas eu sempre falava para Deus que o dia que eu tivesse um filho, eu queria que a figura do pai fosse a mais importante na vida dele. Mas eu sabia também dentro de mim que meu filho também não precisava só de amor, muitas vezes só de atenção, que ali também teria que arcar com algumas responsabilidades, a qual, devido às escolhas da vida, eu não estava arcando, eu não me via nas condições. Eu não tinha condições de ajudar o meu filho, nem psicologicamente, nem fisicamente, muito menos materialmente, financeiramente, porque tudo que eu fazia ficava no crack, tudo que eu fazia virava em droga. Quando foi um dia eu tomei uma decisão, eu falei, eu preciso de internação, eu preciso de ajuda. Eu procurei um homem chamado Alcimir, ele que é o nosso secretário antidroga lá de Iraí de Minas. Procurei ele e falei, irmão, eu preciso de ajuda. Ele me fez a seguinte pergunta, você já se internou antes? Você já buscou ajuda? Irmão, eu tenho buscado ajuda, tem 20 anos que eu estou no mundo da droga, no mundo do álcool, tem 20 anos que eu tenho buscado ajuda, mas eu não tenho encontrado. Ele falou, para mim, eu me lembro que ele me disse, falou, eu só tenho uma forma de te ajudar. Eu não sei nem se eu posso te ajudar, mas eu conheço alguém que pode. E esse alguém é Jesus. Eu me lembro que 5 dias depois ele falou assim, não, então você se arruma que nós vamos te internar. E eu me lembro que no caminho ele falou para mim, você vai para um lugar chamado Seame. Vinha eu, ele e a sua esposa dentro do carro. E ela falava muito bem desse ministério, ele também falava com muito júbilo desse ministério, exaltava mesmo o Deus que operava sobre esse lugar. Eu falava, então esse é o lugar que Deus tem preparado para mim, é ali que nós vamos. Mas com o tempo em que eu fui como aluno, caminhando, sendo orientado pelas pessoas que aqui ministram a palavra, eu fui entendendo que Deus tinha algo mais, que era além, e que eu, na verdade, precisava de algo mais, que não era simplesmente abandonar a droga. Eu entendi que ao tirar a droga da minha vida, ali ia ficar um vazio, ia ficar um oco, onde eu precisava preencher com algo, onde homens capacitados, que hoje aqui trabalham, que hoje são meus companheiros de trabalho, começaram a ministrar sobre a minha vida, começaram a mostrar para mim que era além disso tudo, que era além do abandonar as drogas, de que eu precisava me apoiar em algo, que eu precisava enraizar. E eu louvo ao Senhor que hoje, como obreiro desse ministério, como um marido, como um cristão, como um seamita, como um homem de Deus, hoje Deus tem me capacitado junto com esse ministério, está levando Deus até as pessoas até Deus, a qual é a visão seríssima desse ministério. Meu amado, hoje a minha vida é outra vida. Eu que era uma pessoa que não tinha responsabilidade nenhuma, eu que não tinha compromisso com nada, hoje eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com esse ministério. Deus tinha feito uma promessa na minha vida, eu me lembro que eu te havia sentado com a palavra de Deus num dos devocionais, e Deus falou para mim, meu filho, se tu me servis e me entregar o teu coração, eu honrarei você e sua família. Eu descobri que o meu irmão também passava pelo mesmo problema lá no Paraná,
Eu me lembro que eu cheguei na nossa liderança e falei, irmão, eu sei o que esse ministério tem feito pela minha vida, o Deus que aqui opera, o Deus que aqui trabalha, mas eu estou muito triste porque eu descobri que o meu irmão está passando pelo mesmo problema. E eu creio no poder de Jesus Cristo. Se Deus operou sobre a minha vida, Ele também operará sobre a vida do meu irmão. Eu gostaria muito de poder ajudá-lo. E também foi dada uma oportunidade para o meu irmão. E meu irmão veio do Paraná, também passou por aqui, fez o seu tratamento, hoje também está caminhando. Então Deus tem me honrado muito, mas muito mesmo. Eu não tenho que questionar. Deus colocou uma mulher de Deus, com as suas lutas, com as suas dificuldades, assim como todo mundo tem. Me orientou e me capacitou a estar caminhando com ela, onde ela também fazia o uso de crack. Hoje também a minha mulher é uma mulher de Deus. No último domingo agora nós tivemos a possibilidade, para ser mais exato, no dia 9/11/2014, um dia que vai ficar gravado, nós descemos as águas, recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E tomemos a decisão no nosso coração de servir ao Senhor. Mas o mais importante do que isso, meu amado, você que está ouvindo esse testemunho, é que independente da luta e da dificuldade em que você está passando neste momento, muitas vezes você pode até conhecer esse rosto, mas eu não sei se você vai conseguir conhecer o meu coração, mas eu queria te apresentar o Deus que opera sobre a minha vida, Jesus Cristo, porque Ele pode tudo, irmão. A partir do momento que você tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, mas precisa partir de você, você precisa dar o primeiro passo para o Senhor. Eu quero que esse testemunho venha para edificar a sua vida. Eu quero que você consiga ver nesse testemunho o verdadeiro poder do Senhor. Deus seja glorificado, o seu nome seja sempre exaltado. Mais uma vez nós vemos um testemunho desta pessoa cuja vida foi transformada, cuja vida foi totalmente mudada e para melhor, uma transformação para melhor. Um homem que estava com tantos problemas e encontrou em Deus, em Cristo Jesus, a solução para o seu problema. E o Ministério SEAMI, a Igreja Cristã Ministério SEAMI, tem a grata satisfação de acolher estas pessoas, de apoiar no momento quando eles mais precisam e mostrar o caminho para Deus. Vamos agora para o momento de oração. Soberano Deus, que conhece todas as coisas e sabe muito bem o que esta família, o que esta pessoa que está nos ouvindo está passando, visita a sua casa, visita o seu lar, visita esta família e desfaça completamente a obra maligna, a intenção maligna que está rondando esta família, esse lar, este homem, esta mulher, e que o teu poder transforme as trevas em luz, o mal em bem. Assim nós oramos te pedindo, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. É isto mesmo. Deus tem uma palavra para você. E esta palavra é de fé, esperança e amor.